seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão com fome, frio, alguma coisa, não? Se nós chegássemos no céu agora, e aí encontrássemos com o homem lá, e aí os anjos começassem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o que vocês falariam? Ficariam mudos? Eu acho que a gente tinha que entrar numa ousadia, e essa ousadia de intimidade. Olha como é difícil, né? Ser ousado, ter intimidade com Deus, mas quando começa tudo isso? Agora. Não tem outro dia. Por que eu estou falando isso? Tudo que eu vou falar aqui hoje não é para o talmo, nada disso, gente, nada. É para mostrar que um dia, quando eu pisei do lado de fora daquela porta, era diferente essa porta. Tudo aqui era diferente. Mas quando eu pisei do lado de fora, 2 pessoas me acolheram. E nesse dia, eu lembro que foi na primeira quinzena de agosto de 1997. O grupo estava fazendo 10 anos. E aí eu ficava encantado. Quando eu chegava aqui, aí as mulheres, olha, em Lucas 1 está falando isso, em João está falando isso. Eu falei, nossa, nunca vou chegar igual. Nunca vou chegar perto. Foi cada semana. Cada semana, chegava no dia de quinta-feira, eu parava tudo e falava, à tarde eu tenho que ir para lá. E aí, para quem não me conhece, o meu nome é Talmo, tenho 52 anos. Hoje, dia 24 de fevereiro, eu completo, junto com a Fabiana, os nossos 27 anos de casamento, de sacramento do matrimônio. Ela viria, mas ela está trabalhando na paróquia Nossa Senhora de Lourdes e tem que resolver uma série de coisas com o padre lá, né, de pastorais e tudo, de trabalhos administrativos. E ela falou, me desculpa, mas não dá. Então, ela vai, você, e a gente vai dividindo a nossa missão. E hoje, antes de vir para cá, nós recebemos uma mensagem de um grupo que a gente participa, do grupo de Nossa Senhora, e nós rezamos juntos por uma coisa, uma situação que a gente estava dependendo há mais de 10, 15 anos, uma situação de justiça. E aí, uma pessoa do grupo escreveu uma mensagem, vocês são maravilhosos, mas juntos são muito mais maravilhosos. E aí nós falamos, puxa, está na hora, vamos fazer a oração juntos por essa intenção, por essas intenções. É engraçado que, quando ela chegou no trabalho, a mensagem foi que estava resolvendo todo o problema de mais de 15 anos. Por que eu estou falando isso? Porque um dia, aqui nesse grupo, lá atrás, em 1997, 97? Foi em 97. E aí eu descobri o que vocês falaram agora, que dentro da palavra de Deus não é uma leitura comum. Aqui está uma grande carta de amor de Deus por nós. Ponto. Não tem outra coisa a não ser Deus falando e se revelando a nós o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer bem. Mas para isso precisa, igual São Paulo fala, é uma vida de atleta. E aí, gente, eu fui atleta durante 24 anos da minha vida. Fui atleta de voleibol. Na minha infância eu participei de tudo enquanto é esporte, mas eu fui para o voleibol. E no voleibol,
eu fui ser levantador. Na posição de levantador, joguei em vários times no Brasil, joguei na seleção brasileira. E o principal título conquistado, muitos de vocês vão lembrar, foi em Barcelona, quando a nossa seleção de vôlei foi campeã olímpica pela primeira vez em esportes coletivos. E eu estava lá junto com o Tandy, com o Giovanni, com o Marcelo Negrão, com o Pampa, Carlão, toda aquela turma. E aí nós conquistamos aquela medalha maravilhosa. E eu falo que eu conquistei aquela medalha com muito suor. Mas essa medalha nunca vai me conquistar. Esse é um primeiro ponto. E aí, só que isso foi em 92. Quando chegou em 95, eu, com 25 anos, não fui mais convocado para a seleção brasileira. Mas eu fui convocado para iniciar um sacramento do matrimônio. Eu me casei com a Fabiana, em 95, e eu falei, olha, comecei a entender que o plano de Deus ele é perfeito. Perfeito, perfeito. A gente não entende, mas ele é perfeito. Eu preciso acreditar nisso. Então eu fui vendo, olha, eu saí da seleção mesmo tão jovem, mas ele me deu a oportunidade de construir uma família diferente. Ele me deu a oportunidade de construir uma família estruturada, onde nós podemos crescer juntos, passamos por dificuldades juntos, mas crescemos juntos. E nesses 27 anos de sacramento do matrimônio, até hoje nós aprendemos um com o outro. Né? E tudo isso vem para mostrar que Deus toma conta de cada detalhe. Cada momento da sua vida já está prefixado. Ele sabe tudo o que vai acontecer. E aí, antes de vir para cá, eu ouvi uma passagem que falando, não vos inquieteis os vossos corações. Acalma. Calma. Calma que eu estou tomando conta de tudo. Mas será que nós acreditamos mesmo que o Senhor toma conta de tudo? Eu quero estar sempre eu à frente. E Deus está falando, ei, calma. Calma, vai devagar. Eu estou tomando conta. E aí, em toda essa trajetória minha, eu, depois de um certo tempo, de 6 meses aqui no grupo de oração, agora eu vou falar uma coisa para vocês, aqui, deixa as servas, né? Elas não estão ouvindo a gente, não. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, assim, de coração. Elas são loucas. Essas mulheres são doidas demais. Doida de pedra. Elas jogam pedra, se deixar, joga pedra. Né? E por que eu falo isso? Porque quando a gente descobre esse grande amor de Deus, a gente faz loucura mesmo. A gente faz cada coisa que vocês falam, não é possível. Né? E eu comecei, nesses primeiros 6 meses, fazer cada coisa que você vai falar assim, meu Deus. Se a Fabiana estivesse aqui agora, do lado ela falaria, e olha gente, quando ele começou a caminhada dele no grupo de oração, eu pensei que ele fosse separar de mim, porque ele queria ser padre. E ontem eu fui pregar no grupo de oração, lá da Praça Cornélia, eu encontrei com um padre lá, ele falou assim, e eu falei isso para ele, né? E ele falou assim, então, Talmo, você falou que o seu sonho era ser padre e foi jogador de vôlei. Então, o meu sonho era ser jogador de vôlei e agora eu sou padre. E aí eu fui vendo como elas eram loucas. Né? E aí, gente, a minha mãe me deu uma Bíblia, na Ave Maria, no meu aniversário de 1995. E por 2 anos, até 97, essa Bíblia nunca foi aberta. Nunca abri a Bíblia. Em 97, quando eu vim para cá, elas começaram a falar umas coisas aqui, né? Começavam a fazer uns sons diferentes aqui. E o que é isso, meu Deus do céu? Né? E eu falava, olha que coisa, eu quero aprender. Eu quero aprender.
Aí, quando estava terminando assim, ia fazer as orações, e aqui realizava milagres, curas, prodígios, e realiza. Aí elas falavam uma oração assim: agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro. Eu falei, onde é que tem isso? Né? Onde é que tem isso? Eu preciso aprender, eu preciso saber. Né? Elas têm 10 anos de grupo, mas eu estou começando, eu preciso aprender, eu quero aprender. E aí, gente, eu treinava no Palmeiras na época, 8 horas da manhã tinha treino, mas eu não tinha sono. À noite, enquanto a minha esposa ia para dormir, aí eu ia para a sala, para a mesa, ia rezar e estudar a palavra de Deus, naquela Bíblia que a minha mãe tinha me dado. E um belo dia, aqui nesse grupo, 2 pessoas vieram dar um testemunho. E no testemunho falavam assim, olha, eu estava com um problema na minha casa, e era para emprestar um carro para uma pessoa, eu não sabia se eu deveria emprestar um carro ou não. Eu falei, pirou, carro na Bíblia? 2000 anos, não pode, não tinha nem carro. Não, mas o Senhor me deu uma palavra que eu tinha que fazer isso. Aí, beleza. Eu cheguei em casa, falei, bom, Senhor, eu estou sentindo uma coisa diferente, mas eu não entendo nada. Mas se o Senhor fala para aquelas mulheres lá, fala para mim também. Eu queria saber, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor fala para mim? E eu lembro que eu peguei minha Bíblia, pela primeira vez, abri, e aí meus olhos foram direto para uma página, do lado esquerdo, um pouquinho abaixo do início, assim está escrito, o servo, Isaías 42. Eis meu servo que eu amparo, meu eleito ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito para que leve às nações. Entendeu? Olha quanto tempo demora. Para que leve às nações a verdadeira religião. E aí mais embaixo estava assim, eu, o Senhor, chamei-te realmente. Eu te segurei pelas mãos. Nessa hora, eu apertei a minha mão e disse o seguinte, Senhor, se o Senhor está segurando a minha mão, continua, porque agora sou eu que não vou largar da sua. Eu não vou largar. Mas eu não entendo nada. Mas eu quero aprender. Então me ensina. E foi aí que eu comecei a estudar a palavra de Deus. E na minha Bíblia, ela é toda riscadinha. Tudo marcado. E tem cores. E a minha memória visual, ela é muito boa. E aí, o que eu estou percebendo e vou percebendo? Às vezes eu chego para conversar com uma pessoa, a pessoa começa, faz oração por mim. Mas na hora, a minha imagem vai fazer assim, tum! Eu sei a cor, eu sei a imagem. Quem foi que falou do Miserere, Salmo 50? Quando você falou, o Salmo 50, eu falei, Miserere. Porque eu sei na Bíblia onde é que está. Eu sei a cor que eu marco aquilo. Olha que, mas é uma estratégia que eu usei. Para quê? A gente pede o Espírito Santo, né? E a gente aqui, um grupo de oração, Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, tem a chama ali. Mas eu preciso de combustível para explodir. É igual carro. Carro é a explosão que faz ele movimentar. E aí eu preciso do combustível. E o combustível é a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E aí eu fui descobrindo, em todo esse tempo, o grande amor de Deus. Só que, voltando com 6 meses de grupo, a minha madrinha, ela chegou, madrinha de crisma, que depois eu fui crismado, lá na frente ainda, depois do grupo de oração, a minha madrinha de crisma chegou e falou assim, quando eu estava aqui me alimentando, abastecendo, terça-feira, oração individual, aí vim aqui com a Ruth, eu falei, chorava tanto, Ruth, Maria Tereza, todo mundo,
Chorava tanto. E aí, ela falou assim, olha, você já recebeu muito, mas o Espírito Santo te chama para você também vir aqui para fazer as orações com as pessoas. E eu senti que ali foi uma preparação para que eu pudesse sair para o mundão de Deus. E nesse mundão afora, dentro da minha missão de atleta, a minha missão depois de treinador, a minha missão de professor, cada lugar que eu vou trazendo as pessoas para que conheçam o amor de Deus. O pessoal fala sempre, você vai conhecer a Deus ou no amor ou na dor, né? Eu falei, eu não conheci na dor. Eu não conheci, o meu foi no amor. E aí acho que hoje cai bem, né? Qual é o caminho? Hoje o nosso tema é esse. E quando a Ruth me convidou, eu fiquei tão emocionado, né? E TJ, você não sabe como, maestro, como vocês me ajudaram. Sem saber de nada. No meu silêncio, lá na Arábia Saudita, quando vocês cantavam, faziam os momentos de oração, lá na pandemia, eu lá na Arábia Saudita era a única coisa que eu tinha. Porque, lembra? Para que leve as nações a verdadeira religião. E há 1 ano e meio atrás eu fui convidado para ser treinador na Arábia Saudita. E eu fui para lá. Um país que não se entra católico, não se entra cristão. E como foi difícil ficar longe da Eucaristia. Como foi difícil? Como foi difícil ficar longe do sacramento da reconciliação. Como foi ficar longe da minha família, muito difícil. Mas Deus vai nos dando a força e fala, olha, eu preciso de você por um tempo aí. E aí eu fui visitar um príncipe lá, e o príncipe tem um filho que está há 16 anos e pouco em coma e nunca mexeu nada. Nunca mexeu nada. E aí eu liguei aqui para o pessoal, mandei uma mensagem para o pessoal do grupo, falei, olha, coloca em oração o Alide, que é filho do príncipe, que ele não mexe nada, não, nós vamos colocar em oração. E vocês sabem o que aconteceu com ele? Olha que coisa, nunca tinha movimentado nada. E um belo dia, quando eu saí da casa do príncipe, eram umas 2 e pouca da manhã, o que aconteceu foi que o príncipe manda uma mensagem para mim, eu falando que tinha gente aqui no Brasil em oração por eles, intercedendo por ele, e logo depois que eu saí da casa dele, o filho dele vai e mexe a mão completamente, dando uma resposta para a mãe dele. Essas são curas, milagres e prodígios que o Senhor vem fazendo até hoje, né? Ele continua fazendo, Ele opera milagres, Ele faz as coisas. Só que eu fui buscando e querendo entender em toda a passagem, onde é mesmo que eu encontro? Onde é mesmo que eu encontro Deus? E às vezes a gente tem tanta dificuldade, né? E hoje Ele me deu vou falar assim, que um grande sinal. Um grande sinal. E quando começou a tocar aquele alarme, muitos corações ficaram acelerados. Eu tenho que resolver esse problema. E ali na minha cadeira eu fui e falei assim, Senhor, tem tanto coração que escuta muito barulho, né? Ele falou, tem. Então, tira o ruído. Ele falou assim, hoje eu vou dar a graça desse povo para tirar o ruído do coração. Tira o ruído. Tem tanta gente falando tanta coisa. Tem tanta gente querendo enfiar a goela abaixo de vocês, tanta coisa. E ele fala, ei, vocês vão me encontrar, mas na simplicidade. Vocês vão me encontrar nas coisas mais simples que vocês nem imaginam. E aí a gente está vivendo isso. Porque a gente está entrando num ponto onde nós estamos perdendo o caminho.
nós estamos perdendo a verdade, nós estamos perdendo a vida. E é engraçado que o caminho, vai procurar o que é o no dicionário. O artigo masculino, definido, singular, não é os, não. Ele falou, eu sou com O e é, eu sou o caminho. Não tem outro. Não tem outro se não for por mim. E aí, gente, eu queria mostrar o quanto Deus vai agindo. Eu queria partilhar com vocês em João 14, número 6. João 14, 6. E, Ruth, dá uma chegada aqui para mim, por favor. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas todos os dias, eu coloco em oração, no meu terço de joelhos, esse grupo em oração. Glória a Deus. Todos os dias. Eu fiz as contas, já está chegando em 300 mil Ave-Marias de joelho. Uau! E a gente que achava que a gente era intercessora, né, meninas? Está chegando a 300 mil Ave-Marias. E olha que coisa... Eu acho que é por isso, Talmo, olha que preciosidade isso aqui. De que ano? Peraí, vou até pôr óculos. Antes ela nem precisava de óculos, agora precisa. É verdade. Eu cheguei aqui em 89, 90. Gente, olha que beleza. Gente, é que não. Juntamente com você, essa lista aqui, quase a metade dela já está intercedendo no céu. Certeza, né? Certeza. Gente, olha que coisa mais louca. Eu não vou falar nome de ninguém, não. Mas o telefone das servas era... Não existia celular. Não. O telefone é 210-1804. Imagina? Isso aqui, todos os dias estão aqui, tá bom, gente? Para que vocês saibam que isso aqui não vai parar, não. E a palavra de Deus, ela está em João 14, 6. Na Ave Maria está na página 1404. E aí ele diz assim: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conhecerias meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Olha que coisa, palavra da salvação. Olha que coisa mais maluca. Jesus vai, e ele é danado, né? Ó, galera, vocês estão aí procurando tanta coisa, mas eu vou falar para vocês, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Vocês querem conhecer Deus? Olha para mim. E outra coisa, eu vou deixar sinais, hein? Vou deixar sinais para vocês. Aí vem uma coisa. Se você soubesse e recebesse uma mensagem agora no seu celular, e está falando assim, ó, Jesus está ali em cima agora. Vocês iam lá? Será? Eu vou falar uma coisa para vocês. Duvido. 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 Por quê? Se ele está lá, mas aqui. Então, nós não acreditamos no que ele falou. Porque ele falou com a gente assim: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Aonde? Conosco? Será? Mas às vezes a gente não sente ele.
Nós precisamos de toque. Nós precisamos tocar nele. Nós precisamos de sentir que ele toca na gente. Onde é que a gente encontra ele? Hã? Quais sinais? Eu vou dar um para vocês aqui que vocês vão falar. Hã? E aí, quando eu descobri isso, foi um milagre que aconteceu na minha vida. E nesse milagre, eu descobri que gosto de uma frase de um não cristão, Mahatma Gandhi. Ele disse assim: para um mundo de famintos, Deus só poderia vir mesmo sob a forma de pão. O pão que mata a nossa fome. E ele está presente na Eucaristia. Mas ele está lá, eu sei disso, mas será que eu vou mesmo buscar? Será que eu tenho esse desejo de buscar o tempo inteiro? Então aí é que está a nossa transformação. Quando eu conheço a palavra e eu a ponho em prática, sabendo que se eu vejo Jesus, se eu toco em Jesus, ele me dá a capacidade de enxergar também a Deus no que ele coloca na nossa vida. E aí, gente, vem um grande mistério de Deus. Por que que ele trata todo mundo diferente? Vocês já perceberam isso? Ele não trata ninguém igual a ninguém. E a maior besteira, eu trabalhando com equipes, a maior besteira da minha vida foi quando eu achei que eu deveria tratar todo mundo igual. Porque ninguém é igual. Eu tenho que tratar diferente. Eu tenho que saber o que cada um necessita. Aí eu trato a pessoa diferente. Dentro do que ela precisa. Então, tudo isso veio para mostrar o quanto Deus me ama. O quanto Deus se revela para mim. E às vezes eu fui buscar Deus no barulho e tudo, e não adianta. Não, às vezes eu venho para cá, nossa, o Espírito Santo, eu saio daqui numa alegria tão grande, quando chego em casa, estou triste de novo. E eu quero buscar Deus em tantas outras coisas. Eu quero buscar Deus numa casa, eu quero buscar Deus num carro, eu quero buscar Deus numa coisa, eu quero buscar Deus isso, aquilo, e Ele está nas coisas mais simples. Quando eu vejo o meu próximo sofrendo. E aí, gente, eu preciso entender que Deus nos dá sinais, né? Da Eucaristia, vários sinais Ele vai dando e Ele fala com a gente. Só que se a gente estiver escutando Deus e aquele barulho lá, do alarme, ficar tocando, o barulho de fora, ficar tocando, eu não vou escutar. E eu pedi a graça para que Deus pudesse me dar, para que eu pudesse escutar Deus. Alguém está pedindo alguma coisa para Deus aí? Hã? Tá? Então vou falar uma coisa para vocês. Cuidado. Cuidado com o que vocês pedem para Deus, porque Ele vai atender. Quem está pedindo paciência? Ninguém? Você acha que Ele vai te dar paciência assim, né? Agora você é paciente. Você acha? Vai te dar uma tribulação maluca você saber esperar, uma calma. Não sabe o que pede. Misericórdia.
nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente pede, porque Ele atende. Né? Ele atende. E aí, gente, olha, quanto tempo eu tenho mais aqui? Quanto tempo mais eu tenho? Tá. E aí, gente, eu fui pedindo que Deus me mostrasse alguns sinais. E nesse grupo de oração, eu comecei a ter uma intimidade com Deus. Uma intimidade muito grande. Eu fui deixando meus pecados de lado, brigo com eles constantemente, e eu fui pedindo que Deus me santificasse. E aí, quando isso tudo foi acontecendo, quando esse processo foi acontecendo, eu fui escutando mais a Deus. E um belo dia, eu estava em casa, o meu treino era às 5 horas da tarde, quando deu 2 e pouca da tarde, eu escutei uma voz falando no meu coração assim, pega suas coisas e sai de casa. Eu não entendia nada. Eu peguei minhas coisas para ir para o treino e saí de casa. Peguei o carro, saí, não sabia para onde eu estava indo, mas eu fui. De repente eu estava na igreja da Pompeia. E aí eu fui perguntar, o Padre João está aí? Não, o Padre João não está aqui não. E o Padre Zé Maria? Não, o Padre Zé Maria saiu, foi dar uma bênção numa casa. Eu falei, mas para que eu estou aqui, né? E de repente eu olhei para o outro lado, o Santíssimo exposto do outro lado. Eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para ir para o Santíssimo, né? E aí eu cheguei no Santíssimo, me ajoelhei, agradecendo, louvando a Deus por tudo. E aí eu falei com ele assim, Senhor, mas eu não estou entendendo. Para que o Senhor me trouxe aqui? Não deu 10 segundos, entrou uma senhora, se ajoelhou do meu lado, chorando. E aí eu olhei para a mulher, olhei para o Senhor, aí no meu coração a mesma voz lá de casa falou assim, foi para ela que eu te trouxe aqui. Eu falei, gente, eu arrepio todinho. Foi para ela que eu te trouxe aqui, mas tá bom, o que o Senhor quer que eu fale para ela? Aí eu comecei a intimidade foi tão grande que, né? Vai lá e fala com ela que eu amo muito ela. Eu falei, tá bom, Senhor, mas se ela está aqui, é sinal que ela sabe que o Senhor ama ela, né? Não. Vai lá e fala que eu amo muito ela e que eu estou olhando para as necessidades dela, do marido e de 2 filhos que ela tem. Mas, Senhor, se ela não for nem casada, não tem filho, não tem, mas vai lá e fala isso. Aí eu falei, eu vou, mas antes de eu vou tocar no Senhor. Aí ele falou assim, então vem. E eu fui, me ajoelhei na frente do Santíssimo e coloquei a mão nele assim. E abaixei minha cabeça. Quando eu abaixei, eu senti a minha mão, ela empurrava assim, ó, as duas, e com um barulho de um coração. E era tum-tum, tum-tum. Quando eu abri meus olhos, era um coração, mas muito sangue vermelho, como eu nunca vi um vermelho, e eu não me esqueço desse vermelho. E aí eu olhei, um coração pulsando na minha mão. Eu pedi perdão, né, por não acreditar no que ele estava falando comigo, e aí essa imagem sumiu da minha mão, e eu fui lá falar com ela. Minha senhora, a senhora me desculpa, mas eu não conheço a senhora, eu estava em casa, e eu ouvi uma voz, sentindo que eu tinha que vir aqui, e hoje, agora, o Senhor está falando para a senhora que ama muito a senhora, e que está olhando para as necessidades da senhora e de seus 2 filhos. A mulher despencou a chorar. Eu não entendia nada. E aí ela disse assim, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me atendeu. E aí ela foi e disse assim, eu perguntei para ela, mas o porquê que a senhora está falando isso? Não, porque quando eu vinha passando do outro lado da rua, aqui da igreja, eu pedi e olhei para a igreja, eu vou entrar, e se o Senhor não colocar uma pessoa para falar comigo, eu vou sair da igreja e vou me jogar embaixo do primeiro ônibus que passar. E eu falei, qual que é o problema da senhora?
meu marido está desempregado e meus 2 filhos tiveram que sair da escola, porque a gente não tem condição para nada, nós não temos nem comida dentro de casa. E eu olhava para ela assim e falei, então, a senhora pode ficar tranquila. E eu olhava para ele. Tranquila, porque quando a senhora chegar em casa, vai ter comida lá. Vai ter comida na porta da senhora. E aí foi a ousadia de saber que eu estava conversando com um cara que se faz presente. E outra coisa, o seu marido vai conseguir um emprego. E não vai demorar. E seus 2 filhos vão voltar para a escola. Vai sim. Na semana seguinte, eu fui, encontrei com a mesma mulher. Ela chegou e falou assim, muito obrigado pela sua oração na semana passada. Porque quando eu cheguei em casa, tinham 2 sacos de comida na porta da minha casa. E eu não sei quem deixou. 2 dias depois, o meu marido voltou a trabalhar. E essa semana, na segunda-feira, os meus 2 filhos voltaram para a escola. Tudo isso para mostrar que Deus nos ama. Deus ama tanto a gente, tanto, que Ele faz qualquer coisa. Se você ainda não descobriu esse grande amor de Deus, eu convido você a se jogar mesmo para dentro do coração de Deus. Mas peguem a Bíblia e estudem mesmo. Estudem a palavra de Deus e vai marcando, vai escrevendo num caderno do lado, porque Deus vai revelando o grande amor dele por você ali naquela palavra. E quando você mais precisar, na sua mente vai voltar e falar assim, Deus me ama. Só que a gente precisa se entregar para Ele. Então, que hoje a gente possa pedir esse grande amor de Deus por nós. Que a gente possa sentir esse amor de Deus. A gente tão afastado, né, nessa pandemia maluca, e a gente precisando entregar tudo no amor de Deus. Tem uma musiquinha que fala assim, alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu